Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Feliz. Essa é uma música do Chico Buarque, um grande sucesso do Chico Buarque. As músicas também servem como retratos de umas épocas, né? Isso é bem importante. São documentos. Fiquei pensando nesse negócio, né? De ser feliz. Como é que a gente está se sentindo agora? Claro que felicidade é muito mais um caminho do que uma chegada. Mas a gente já se sentiu mais nesse caminho aí, né? O Brasil nunca foi um país... Nunca foi um paraíso. Nunca foi um país que deixou de ser desigual e racista. São feridas profundas e terríveis que nós temos. Mas o que muda nesse momento é que estamos enfrentando esse inimigo invisível, que é um vírus que é desacreditado, né? O prefeito do Rio está liberando. Olha, enquanto Niterói está dando um exemplo e tanto para o Brasil, viu, gente? Logo ali, né? Prefeito do Rio, no entanto, serviçal do presidente, botando a vida de todo mundo em risco, principalmente, obviamente, das pessoas mais pobres, mais simples. Então, temos esse inimigo invisível, como eu estava dizendo, e a impressão de que um exército totalmente visível e palpável tomou conta, né? Tomou conta do Brasil, da cabeça das pessoas, muitas pessoas. Isso assusta a gente. E como é triste perceber que a gente está nesse momento, né? Porque assim, as coisas não acontecem à toa, né? Tem um projeto ali de destruição muito... que a gente vê, está muito explícito, muita coisa explícita, né? Aquela maldita reunião ministerial ficou muito, muito óbvio, assim, os objetivos ali, né? De cada um. E a gente não consegue mesmo mudar de assunto, porque estamos nesse momento. Então, sabe, que bom que a gente está falando de racismo agora. Desse jeito, mais explícito mesmo. Temos que falar de racismo mesmo, sabe? O que aconteceu nos Estados Unidos, que se espalhou pelo mundo, né? A revolta pelo assassinato do George Floyd, se não me engano esse nome. Assassinato covarde, gratuito, como milhares ali. E aqui a gente tem os nossos, né? O estilo aqui varia bastante. Mas as balas perdidas são cotidianas e a gente precisa muito pensar nisso como branquitude, né, gente? Estamos aqui. Eu ia até começar esse vídeo assim, ia dizer, e aí, sobreviventes? Aí eu pensei, nossa, será que eu tô viva porque eu sou branca? Acho que no Brasil, o que está faltando para nós brancos, quer dizer, falta um caminho imenso, mas para nós que queremos agir e pensar sobre o racismo, é bem por aí, sabe? Porque não adianta, tem que passar pelos privilégios. A gente tem que pensar nos privilégios que a gente tem por sermos brancos. Senão, a gente não consegue. E pensar sobre isso significa abrir mão também disso. Por isso que é difícil, né? Mas, é o que temos que fazer. É o que temos que fazer. Pensar, se colocar no lugar do outro, mas entendendo qual é o nosso. E onde o nosso contribui para isso. É o nosso que contribui para isso. Quando eu ouvi o racismo é um problema dos brancos, nossa, é claro que é. E se esse é um problema nosso,
Somos nós que temos que fazer esse caminho de volta. A gente tem que fazer. Como faz? Lendo, pensando, observando, falando, reclamando, observando. Se a gente quem está isolado hoje é uma situação diferente, mas você pode observar na televisão. Né? Você não viu que essa semana a Globo News botou só mulheres negras no programa? Isso é Por que isso é um tipo de protesto? Por que isso não é cotidiano? Por que não é todo dia isso? Os negros absolutamente competentes e importantes para o Brasil estão em todas as áreas. Por que eles não aparecem? Por que a gente não estranha, veja bem, essa é a nossa posição como brancos, por que a gente não estranha eles não aparecerem? Por que a gente não fala disso? Por que a gente, quando pode, não traz à tona o assunto e as pessoas? Porque esse é o nosso lugar de pensar e agir, sabe? Eu assisti uma série incrível chamada Little Fires Everywhere. Pequenos incêndios em toda parte. Eu não sei se vai ser chamado assim. Cara, é muito interessante como o roteiro é feito, como as histórias se entremeiam. Tá? Tem a ver com racismo, esse racismo velado, hipócrita, mas assim, num alto grau que assim, como é fácil a gente passar a vida inteira, veja bem, brancos, achando que não existe. Como é fácil a gente passar a vida achando que o racismo não existe, só pelo fato de convivermos um tanto, de sermos amigos um tanto. Mas acontece que a história é completamente outra e tem também uma chinesa no meio. Então tem a chinesa, com o que significa também ela, com a raça dela, com a posição dela, e uma das personagens principais é negra. Maravilhosa. E tem uma história, uma das histórias, não vou dar spoiler não, mas acho que vocês deviam realmente procurar e ver com cuidado, porque tem muitos recados ali pra gente. Aí, a menina lourinha de olho azul, protótipo da perfeição americana, que acaba sendo um protótipo de perfeição pro mundo, né? Ela namora um menino negro, bem negro, um jogador de basquete do colégio. Muito popular, ele. E ela também muito popular. E ela... vou dar um pequeno spoiler, sim. Pequeno spoiler, tá? Ela rouba a redação de uma menina negra, muito inteligente, articulada, para entrar numa universidade. Yale. Enfim, aquelas coisas de americano. E ela consegue até passar, mas ele descobre que ela roubou a redação da menina negra. Enfim, tem toda uma trama, vocês vão ter que ver. Mas tem uma cena muito rápida, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que se observar. Ele, o menino negro, está dirigindo o carro da menina lourinha, são namorados, tá? Eles param numa lanchonete dessas que você pega lanche com o carro. Quem está atendendo na lanchonete é uma negra. Aí ela fala com a menina alguma coisa, a menina não sei o quê. Quando a negra sai para pegar o sanduíche que ela queria, a lourinha vira pro namorado e diz: quando eles não estudam, ficam assim. Aí o menino, que era um cara muito bacana e consciente, ele olha para ela e fala: eles quem? Aí ela diz: você acha que eu estou sendo racista? Eu estou falando deles que trabalham aqui. Aí ele ficou olhando para ela e disse: eu acho que você está falando de nós negros, sim. Porque você não me vê como negro. Olha que coisa importante. Ela, como namorava ele um menino popular da escola, um cara bonitão, bacana, blá, 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 na cabeça dela, ele sacou isso. Nas atitudes dela, é como se ele não fosse mais negro, porque namorava com ela, né? Tinha uma posição legal na escola. Quando ele fala, eu acho, sinceramente, gente, tem muita coisa fundamental nessa série, mas eu achei essa fala, me tocou tanto, quando ele virou para ela e disse: você não me vê como negro. Aí ela fica impressionada com aquilo. Como assim? Ele falou: você não me vê.
Olha, e foi só isso essa cena. Não teve mais desdobramentos, mas foi muito, muito importante, né? Quer dizer, quando a gente, branco, né, escolhe um negro para ser amigo, ou até para transar, é como se lá no fundo a gente achasse que a gente estivesse trazendo, né? Trazendo o negro para outro lugar. Por quê? Nenhum negro precisa ir para outro lugar. O negro é lindo sendo negro, sendo quem ele é, tendo a história dele, o discurso dele, as características dele. Isso é tão profundo e tão perverso. É aí que a gente tem que mexer. Nesse lugar onde a gente acha que a gente está acima de alguma coisa, porque isso é histórico. No Brasil, houve leis, houve um desejo de ver. Eu já falei um pouco sobre isso, já falei para vocês um pouco sobre isso, de ver até cientificamente, tá? Muito entre aspas, raça superior e inferior. Só por essa, né, por essa vontade de estar no topo da cadeia. Boa droga. Viramos assassinos. Nós, brancos, viramos assassinos. Viramos mesmo tão menores, tão mesquinhos, invejosos. A gente não admite, né? Então, esse assunto me toca demais. Hoje teve a notícia do Miguel, menino de 5 anos, que foi com a mãe pro trabalho dela, ela uma doméstica. Aí a dona a patroa, pediu que ela descesse com os cachorros e disse que ficava olhando o menino. O menino caiu do 9º andar. Não tem nem foto dessa mulher pra gente ver. Se fosse o contrário, o que ia acontecer com essa empregada doméstica? Se ela tivesse deixado o filho da patroa cair do 9º andar, o que teria acontecido com ela agora? O país execrando. Gente, somos nós, brancos, que temos que dar esse jeito. A gente tem que se virar. Tem que se virar. Porque o governo incita a violência. Por que vocês acham que o presidente tomou copos de leite na sua live pro povo? Procurem saber o que quer dizer esse copo de leite. Supremacistas brancos usaram isso há poucos anos. Supremacistas brancos racistas tomaram copos de leite para afrontar a negritude. Procurem saber. E lutem todo dia. Todo dia. Para terminar, vocês sabiam que a população americana negra é de 13%? Sabe qual é a porcentagem do Brasil? No Brasil são 53% de negros. Alô, branquitude, durma com esse barulho.